capítulo 11, a partir do verso de número 41. Diz o texto da palavra de Deus. Aliás, 43. Descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 12. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para fazê-lo rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava, e donde o mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Roboão e lhe falaram: teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia a tua dura servidão de teu pai e seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhes respondeu: ide-vos, e após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais que se responda a este povo? Eles lhe disseram: se hoje se tornares servo deste povo e o servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teu servo para sempre. Porém ele desprezou o conselho dos anciões que lhe tinham dado, e tomou o conselho com os jovens que havia crescido junto com ele. E disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo de teu pai que nos impôs? E os jovens que havia crescido com ele lhes disseram: assim falarás a este povo que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o sobre nós, e assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso que os lombos de meu pai. Assim que, se o meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vô-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao 3º dia a Roboão, como o rei lhes ordenara, dizendo: voltai a mim no 3º dia. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezara o conselho dos anciões que lhe havia dito. E lhe falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: meu pai fez pesado o jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei como escorpiões. Meu Deus amado, ensina-nos a ser mais do que tu queres que sejamos, por meio da tua voz, da tua palavra, dos teus ensinos, dos teus caminhos. Faça isso hoje, Deus, com o teu povo, com aqueles que são seus. Eu te rogo por isso no nome de Jesus. Amém. Hoje nós estamos começando uma nova série que vai falar dos reis de Israel. E nada mais próprio de começar do primeiro rei do reino dividido. E reino dividido porque Israel viveu 3 fases enquanto reinado, enquanto povo sobre um reinado. Enquanto um povo debaixo de um reinado. Ele viveu o reino que nós chamamos
de teocrático. Teodeus, cracia, governo. O governo de Deus sobre o povo. Deus era o rei do povo. Deus dimensionava as diretrizes para a caminhada do povo. Mas o povo não se sentiu satisfeito. Procurou o profeta, o juiz Samuel, e disse para ele: olha, Samuel, nós queremos um Deus homem, um Deus ser humano, um Deus de carne e osso, um Deus como um rei homem, um rei de carne e osso, um rei como os outros reinos têm. Todos os outros reinos têm um rei do qual eles podem procurá-lo, e nós não temos. Samuel ficara muito triste, consultou a Deus, e Deus disse para Samuel: conceda-os um rei. E não fique triste, Samuel, porque eles não estão desprezando a ti, mas desprezando a mim, porque eu sou o rei deles. De forma que Samuel ficara extremamente estarrecido, mas fez o que Deus havia dito. E a partir daí o governo do reinado do povo de Israel passa a ser um reino unido. E os seus 3 primeiros reis foram Saul, depois Davi e depois o seu filho Salomão. Nesse momento, Israel estava unido num só reino. Mas após a morte de Salomão, foi o trecho final do capítulo 11 que nós lemos desse texto do primeiro livro dos reis. Salomão é morto. Salomão morreu. Reina 41 anos, assim como Davi, e assustadoramente, providencialmente, Saul também. E assume o seu filho, o Roboão. Porque o reino era um reino dinástico, passava de pai para filhos. Roboão assume o reinado sobre uma sombra de rebeldia. Porque um homem chamado Jeroboão, filho de Nebate ou Nabate, havia já se rebelado contra Salomão por causa das duras cervis que Salomão impunha ao povo. E ele, com medo de Salomão, fugiu para o Egito. Quando Salomão morre, o próprio povo, já extremamente cheio de ranço, né? De usar uma palavra bem nossa aqui, por causa das duras cervis, dos duros impostos, dos duros tributos que Salomão havia cobrado do povo, manda chamar Jeroboão de volta. Jeroboão volta e vai conversar com Roboão, que era o rei vigente. E diz para ele: ó, eu estou aqui em nome do povo, porque seu pai, o Salomão, ele cobrou tributos muito duros para nós. Ele exigiu do povo, além do povo, do que o povo poderia dar. E nós estamos aqui para saber como que você vai reinar sobre nós. De maneira mais branda, piedosa, ou como seu pai. Essa história toda começa a gerar, ou o desfecho dessa história, uma insatisfação no povo em Jeroboão. E a partir daí, aquele reino que era teocrático, que tinha Deus sobre o comando, que depois passou a ser um reino unido, que teve Saul, Davi e Salomão como rei, agora, diante dessa insatisfação comunitária, passa a ser um reino dividido, um reino com rupturas. Porque Jeroboão consegue sensibilizar das 12 tribos que fazia parte do reino de Israel, 10 tribos ouvem Jeroboão e vão para a parte norte de Israel. 2 tribos permanecem com Roboão. E o reino de Israel agora, a igreja está dividida. A igreja está com uma ruptura.
Isso acontece debaixo do reinado de Roboão, filho de Salomão. O que essa história pode provocar ou trazer para nós hoje? Quais os cuidados que essa divisão, que esses ensinos trazem para cada um de nós que estamos aqui nessa noite a partir do reinado, ou da vida, ou das atitudes de Roboão, filho de Salomão. Primeiro, meus irmãos, tenham cuidado com o que vocês estão ouvindo. Nesse tempo de redes sociais, a gente ouve tudo que quer e algumas coisas que às vezes não quer. A gente ouve muitas coisas. E nós que somos cristãos, estamos no meio da igreja evangélica brasileira, que parece uma torre de Babel. São dezenas, quiçá milhares de denominações, muitas doutrinas e algumas correntes. E você e eu temos acesso a isso tudo. A gente tem que ter muito cuidado, mas muito cuidado mesmo com aquilo que nós estamos ouvindo. Domingo passado próximo, nós tivemos o privilégio de compartilhar uma carta que o profeta escreveu para o povo de Deus lá no exílio. E dentre outras coisas, o profeta alertava a esse povo sobre o perigo de ouvir falsos profetas. Gente que não era de Deus, mas se fazia como de Deus. Gente que vilipendiava a fé. Gente que matava o ser na alma, falando e pregando aquilo que não vinha direto da palavra, do coração, do ser de Deus. Roboão ouviu aqueles que não estavam habilitados a aconselhá-los. Aqueles que não tinham o temor, a experiência, mas Roboão os ouviu. Às vezes, e muitas vezes, meus irmãos, no contexto da igreja, eu vejo algumas pessoas falando o que alguém disse e insinuando que nós deveríamos fazer da mesma forma aqui no contexto da nossa comunidade. Tem coisas muito boas que a gente ouve, mas a gente precisa qualificar as coisas que a gente ouve. O primeiro cuidado que Roboão não teve foi ouvir aqueles que não estavam habilitados a dizer como que ele deveria gerir o reinado. Cuidado com o que você tem ouvido. Alguns de nós somos extremamente auditivos. Eu tive um amigo que faleceu há algum tempo e ele dizia uma coisa para mim. Carlão, ele chamava de Carlão, ele dizia: Carlão, sabe por que Deus deu 2 ouvidos para nós? Eu disse: por quê? Porque um pode entrar e o outro pode sair. Tem coisas que tem que entrar por um ouvido e sair pelo outro, que você não pode acolher no coração. Cuidado, meu irmão. Cuidado com o que você tem ouvido. Segundo cuidado, que é uma continuidade desse. Cuidado com o que você está ouvindo. Porque a gente pode ouvir qualquer coisa. A gente pode ouvir coisas boas, a gente pode ouvir coisas ruins. Mas cuidado com
de onde vem o que você está ouvindo. Quem está te falando? Não é só ouvir, mas quem está te falando. Agora, um pouquinho antes do culto, estava ali no discipulado com a irmã Suelen. E as duas primeiros membros da igreja que chegaram no culto, foi as duas mais novinhas da igreja. Primeiro chegou a irmã Maria, depois chegou a irmã Beth. E a irmã Maria e a irmã Beth, se juntar as duas, dá uma experiência para quase todos nós aqui. E quando eu cheguei, eu estava há algum tempo que eu não vi a irmã Maria, sentei ao lado dela, que algum de vocês deve ter ouvido a gente proseando um pouquinho, vocês perdoam nós. E ela me contou duas coisas muito interessantes, assim. A primeira é que ela esses dias foi de moto para Santa Aleixo, e ela falou: eu adoro andar de moto, pastor. Viu, ô Ítalo? A irmã Maria gosta também de andar de moto. E ela foi me contando umas histórias da vida dela, assim. Eu gosto muito de conversar com pessoas experientes. Eu gosto muito de... Meu papai tem 86 anos e quase todos os dias da minha vida eu paro para conversar com ele. Ele já tem uma confusãozinha mental por conta da idade, mas ele me conta coisas, e coisas que eu não sabia da vida dele. E eu vou aprendendo, vou me divertindo. Meu pai é oriundo de Macuco e morou no Morro da Caixa d'Água, na Penha. E ele esses dias disse para mim assim, há algum tempo, na verdade, ele disse: rapaz, eu não sei como que a gente veio parar aqui em Bariê, mas eu acho que a gente veio fugido. Eu nunca soube dessa história. É bom demais a gente conversar com pessoas mais experientes. Mas Roboão não entendeu essa preciosidade. Ele foi lá, pegou o conselho dos mais velhos. E os mais velhos disseram para ele: seja piedoso com o povo. Seja amoroso com o povo, que você nunca mais vai perdê-los. Seja generoso com o povo, não seja duro com o povo. Amenize o cajado do seu pai sob o lombo do povo. E ele vai se aconselhar com os mais novos. Ele vai se aconselhar com aqueles que ainda não têm experiência na vida. Aqui quando... há uns 10 anos nessa igreja, era uma igreja majoritariamente, assim, 70, talvez mais do percentual da membresia da igreja era de jovens. E jovens que tinham vindo de tudo quanto é lugar que você pode imaginar. E eu gostava, porque eu quero tomar das mãos do diabo a vida de pessoas, e os jovens são muito vulneráveis a isso. E vulneráveis por quê? Porque eles ainda não têm experiência. É mais fácil tragá-los, chantageá-los emocionalmente do que a mim, por exemplo. Do que a irmã Maria, do que a irmã Beth, por exemplo. Mas nesse tempo teve um problema na igreja. E quem está aqui desde esse tempo sabe. O nível espiritual da igreja, caiu demais. Porque o jovem ainda está crescendo, ainda está aprendendo. Não é ainda razoável mesmo que ele, quando tem um jovem num nível espiritual muito alto, eu estranho assim. Nessa época chegou um jovem aqui que a SAF fazia um bazar ali e tinha um paletó. E ele chegou para mim e disse assim: pastor, quando é que aquele paletó ali? E eu disse para ele assim: mas para quê, menino? Porque eu gosto de vir para a igreja de paletó e gravata. Eu falo: meu filho, os meninos vão mangar de você. Não, pastor, eu gosto de vir para a igreja de paletó e gravata. E aí, eu sempre suspeito disso. Porque eu sei que o jovem não tem tanta espiritualidade assim. O Roboão foi pegar o conselho, ouvir o conselho do jovem. O jovem falou: não, seu pai, ele deu duras serviços, duplique, triplique, quadruplique.
Seja mais duro do que o seu pai. Trata eles com escorpiões. E ele ouve a palavra dos jovens. Cuidado com o que você está ouvindo, mas cuidado com quem está te falando o que você está ouvindo. Muito cuidado. Terceiro, cuidado, muito cuidado, meu irmão, com a soberba do ser. Há muita divergência com esse sentimento humano, soberba, falta de humildade. Às vezes uma pessoa, já disse isso aqui, né? Uma pessoa se veste bem, a gente diz que ela é marrenta. Às vezes o sujeito ganhou um pouquinho mais de dinheiro, aí a gente diz, soberbo. Às vezes fala um pouquinho melhor, ó, que coisa. Aí, nossa, mas é metido demais. Então, eu vou te falar o tripé da soberba. Pode acreditar nisso, meu irmão. Uma atitude perene na vida do soberbo, da pessoa soberba, é não reconhecer os próprios erros. O príncipe da soberbidade é Satanás. Sabe uma coisa que é impossível para Satanás? O arrependimento. Você não precisa ter misericórdia de Satanás. Ele não vai se arrepender. Porque ele não reconhece. A segunda coisa é que o soberbo, ele se vê independente. Ele acha que pode todas as coisas sem ninguém, sem a ajuda de ninguém. Por isso que ele acha que ele é o mais certo de tudo. Porque todo mundo está abaixo dele, está numa dimensão diferente, abaixo daquilo que ele entende que é o que seja. É a mesma coisa que Satanás pensou lá na presença de Deus. Eu posso ser independente de Deus. Eu posso viver como se Deus não existisse. Eu posso não orar, eu posso não frequentar o ambiente cristão, eu posso não ler a Bíblia, eu provenho o meu próprio bem. Eu sou. É a independência. Eu não preciso de ninguém. E finalmente, o soberbo não consegue reconhecer as suas fraquezas, seus pontos fracos. E aí, se você não reconhece os seus erros, você não confessa e não se arrepende. Se você se acha independente, você não busca a Deus. E se você não conhece os seus erros, você não os trata. Roboão não estava preparado para ser rei. Ele era filho de Salomão. E como o reinado ou o reino dos homens, a monarquia de Israel era uma anomalia, não era essa a direção de Deus, tanto que não perdura, até que vem o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus. Toda dinastia ela tem defeito, até os melhores reis cometeram coisas absurdas diante de Deus. Roboão não estava preparado, mas ele achava que podia ser rei. Ele se achava independente, ele não reconhece os seus erros. Roboão foi um rei fraco, Davi foi um rei forte, Salomão foi um rei forte, Roboão é um rei fraco. Mas ele não reconhece a sua fraqueza. Cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado com quem está te falando o que você está ouvindo. Cuidado com a soberba do ser.
Roboão reinou 17 anos, meus irmãos. E seguiu os piores passos do seu pai Salomão. Salomão foi um idólatra, pervertido. Salomão foi um cara das barganhas, casava com as princesas para fazer barganha com os povos estranhos, dos quais Deus havia proibido. Salomão foi perverso, chacinador, matava de olho fechado ou mandava matar. E Roboão segue os piores passos do seu pai. Salomão foi soberbo, impiedoso. Eu podia falar algumas qualidades de Salomão, mas eu estou querendo que você grave os cuidados, os erros do Roboão que herdou do seu pai Salomão. Salomão teve algumas qualidades também. Mas Roboão traz para o reinado, para a caminhada dele, os piores passos do seu pai. E o que isso culmina? Qual o desfecho disso? A ruptura, a separação, a divisão do povo de Deus. Irmãos contra irmãos. Uma guerra fratricida. O povo do lado sul, receoso do ataque do povo do lado norte. E isso perdura. Roboão é o responsável por dividir a igreja. Às vezes eu vejo pastores, alguns irmãos dividindo a igreja. Eu falo, esse pessoal não tem temor de Deus. A igreja é o corpo celeste de Cristo. Você rupturar a igreja é como se você estivesse pegando uma espada e dilacerando o corpo do corpo do Senhor. É perigoso. E Roboão é esse responsável. O que a gente faz com esses cuidados para não irromper nos erros do Roboão? Rapidinho para concluir. Você pode ouvir pessoas, aliás, a gente deve ouvir outras pessoas. Mas se você for ouvir pessoas, ouça as pessoas santas, benditas, que já viveu um bocado nessa vida, coisa que você ainda não viveu, para poder te aconselhar diante do temor de Deus. Não permita que seus lábios, que a sua mente tenha pensamentos ou falem coisas que vão contra aqueles que fazem parte da sua vida. Roboão, ele trata os irmãos como se fossem os seus inimigos. Roboão trata os seus pares como se fossem os seus algozes. Roboão não entende que a igreja, que o povo, que os irmãos são diferentes, que pensam diferentes, que agem diferentes, têm gostos diferentes, mas continuam sendo da mesma família, a família de Deus. Isso é tão sério que até as pessoas, até quando o Roboão quis atacar o povo de Israel, Deus os proibiu. Lá o povo do norte, o povo do Jeroboão, Deus falou, não, você não pode atacá-los, porque eles são seus irmãos. Mesmo que eles tenham se desviado do caminho, Jeroboão fez as 10 tribos que foram com ele se desviar do caminho, pior do que Roboão. Mas ele disse, Roboão, você não pode ir contra os seus irmãos. Eles são meus filhos como vocês também são. Às vezes, meus irmãos, e muitas vezes, nós pensamos, falamos e agimos contra aqueles que são da nossa tribo, da forma que nós não queríamos, que nosso pior inimigo,
agisse, pensasse ou falasse a respeito de nós. Não permita que a sua mente, que os seus lábios, que a sua vida vá contra aqueles que fazem parte da seara do Senhor. De uma forma bem clara, meus irmãos, e eu estou me referindo ao texto sagrado, só ao texto sagrado. Se tiver alguma coisa contra o irmão, olha, vai lá e conversa com ele. Não pense mal dele, porque eu já disse aqui, se você pensa mal, você está atraindo maldade para a sua vida mesmo. Porque isso não vai fazer diferença nenhuma na vida do outro. E finalmente, seja simples. Saiba quem é o Deus que nós servimos e quem você é, quem nós somos. Roboão foi soberbo, ele achou que era mais do que ele de verdade era. Eu e você somos pecadores, dependentes de Deus. E agimos com soberba mesmo em muitas curvas das nossas vidas. E agimos com maledicência algumas vezes. Desprezamos, somos impiedosos, porque ainda somos pecadores. E Deus é o Todo-Poderoso, é o significado da existência. Deus é independente, Ele sim não depende de ninguém. Deus lavou os pés dos seus discípulos na pessoa de nosso Senhor Jesus. Deus foi escarnecido na cruz do Calvário, foi morto e sepultado na pessoa do nosso Senhor Jesus. Deus entregou o seu único filho para morrer por nós. Então seja simples. Não pense que é como Roboão pensou. Para que nós vivamos, meus irmãos, no nome de Jesus, em novidade de vida sempre, para a glória de Deus e pelo favor do Espírito. Eu fiz questão de começar num rei ruim, que foi o primeiro do reino dividido. Mas para que eu e você, como igreja do Senhor, possamos refletir sobre aquilo que Deus tem para você e para mim. Amém?